Eu acho que esse caso ele abre uma sequela de discussões, inclusive essa questão aí dos bloqueios, porque realmente os bloqueios foram usados como justificativa para barbaridades sem precedentes. Recentemente eu estou vendo matérias, inclusive aqui em veículos nacionais, veículos de alta circulação aqui no Brasil, que estão dizendo a gente considerou que certas coisas que aplicávamos na época da pandemia realmente não funcionavam. Sendo que na época, quando haviam pessoas que questionavam certas decisões e as suas funcionalidades, a imprensa massacrava. Especificamente porque na pandemia houve muita movimentação financeira para uma parte da indústria que se beneficiou claramente do que estava acontecendo através de produtos específicos que foram vendidos em massa em todo o mundo. E tudo isso com o apoio da demoníaca imprensa que nós temos nesse mundo nosso, que é nojento. Quem é da área da saúde, da área da psicologia, sabe do que eu tô falando quando se tratam de estudos. É muito fácil eu pegar um estudo que alguém fez e formar uma manchete com ele e tornar aquele estudo verdade absoluta, quando na verdade eu estou desconsiderando que há uma série de outros estudos envolvendo uma questão, estudos com muito mais tempo, estudos com muito mais profundidade, estudos com muito mais apoio, mas que simplesmente não recebem apoio da imprensa. Então as pessoas veem certas coisas e pensam, isso aqui é uma regra, porque um cientista está apoiando, está em toda a imprensa. Existem várias questões, inclusive de alimentação, que isso aqui é uma coisa também, quem é nutricionista sabe do que eu estou falando, que muitas vezes a imprensa, tal alimento pode fazer mal para a sua saúde. Só que essa manchete, que está se baseando em um estudo em particular, está desconsiderando outros estudos, e muitas vezes isso acontece por motivos financeiros ou então motivos de agenda política ou ideológica. Vocês não têm noção de como esse mercado de estudos é uma máfia. Existem estudos sérios, mas também existe uma porção de estudos altamente comprados, que uma pessoa basicamente chega e fala, olha, eu vou financiar um tal estudo porque eu quero que você chegue nesse resultado. Isso acontece. Gente, não ache que cientistas, não pense que ali só tem pessoas honestas, porque tem muita gente, literalmente, pessoas que se vendem por migalhas. Não precisa nem ser por muitos milhões, mas é por pouco mesmo. Pessoas que literalmente criam, que manipulam para chegar em resultados específicos. E esses resultados se tornam manchete no mundo todo. Aí depois, como está acontecendo agora, muitas coisas estão caindo por terra. E aí tá todo mundo fingindo de conta que, tipo assim, ninguém questionou isso no passado. Quando houve sim um questionamento, acontece que muitas vozes foram silenciadas. E uma das consequências dos bloqueios extremos é esse caso aqui da Kylie. Quando você simplesmente muda, que foi o que aconteceu no mundo todo, de um dia para o outro, nós acordamos, ninguém mais sai, ninguém mais trabalha, todo mundo fica em casa. Aí você vê pessoas que precisam desse tipo de rotina, porque a situação da Kylie é muito grave quando você olha que, basicamente, o único vínculo social que ela tinha era o que ela recebia na escola, já que os pais dela eram totalmente ausentes. Quando esses bloqueios aconteceram, simplesmente os mais vulneráveis não entraram nessa conta. As pessoas no poder e as vozes de influência simplesmente não raciocinaram, o que vai acontecer com quem não pode ficar em casa o tempo todo? Obviamente, nós temos respostas para essas perguntas agora. Eu sei que muita gente deve estar pensando que, especificamente, eu andei pegando de propósito casos que envolvam serviços sociais, mas eu digo para vocês que é pura coincidência. Eu gravei aquele caso da família Knorr, né, a Teresa Knorr, a mãe dos horrores, lá tá aparecendo aqui pra vocês, o ano passado. Então, quando ele foi lançado, logo depois foi exibido o vídeo da Victoria Klimb e depois o caso do Arthur. Todos esses casos acabam envolvendo menores que foram vitimizados por adultos e que o conselho, o serviço social entrou no meio da história e não fez nada para ajudar esses menores. E aí, coincidentemente, também eu acabei pegando esse caso e gravando. Então a gente está tendo na sequência, porque realmente não foi nada planejado. E o mais curioso aqui é que, tirando o caso da Teresa Knorr, todos os outros também se passam no Reino Unido. E um detalhe em comum nesses casos aqui que se passam no Reino Unido é que depois que os menores perderam as suas vidas das piores formas possíveis, o que aconteceu? Vamos revisar o conselho. O caso da Victoria Klimb gerou um gasto de 2 milhões de euros na revisão. O caso do Arthur rolou revisão também. E esse caso agora também vai ter mais revisão. Eu quero simplesmente perguntar,
O que é que fazem nessas revisões? Porque claramente essas revisões não estão funcionando. O caso do Arthur é super recente. É assim, é um erro atrás do outro, e tudo que eles dizem depois que isso acontece é: nós vamos fazer uma investigação. Acha que alguém engole mesmo essa história de investigação, sabe? Quando aquele especialista disse: os vizinhos não viram nada, é claro que os vizinhos não viram nada, a garota ficava trancada no quarto o dia todo, como eles iam ver? Gente, se isso acontecesse aqui na minha rua, eu também não ia ter culpa nenhuma. Primeiro, porque eu mal vejo os meus vizinhos. Segundo, como é que eu vou saber que tem uma garota que está apodrecendo dentro do quarto? A cara de pau dessas autoridades de simplesmente querer culpar a comunidade. Ai, deviam ter chamado o serviço social. Nossa, como se isso desse tão certo, né? Porque o caso do Arthur, o serviço social foi chamado. Essa foto aqui foi dada para o serviço social. E o que aconteceu? Nada. Simplesmente deixaram o garoto nas mãos de duas pessoas cruéis. O caso da Victoria tinha provas piores, fotos piores do que essa do Arthur. E o conselho também não fez nada. Pelo contrário, disse que ela estava feliz. Então, como eles têm a coragem de dizer que, tipo, se tivessem nos chamado, nós teríamos feito alguma coisa? Mentira! Mentira, não tinham feito nada. Aí, se tivessem aparecido, vocês iam dizer de novo a mesma coisa. Sabe, os profissionais deveriam ter feito, não entendemos por que não fizeram. Me poupe. Dizer claramente, sabe, como se eles fossem uma instituição de confiança, uma instituição que quando são chamados, eles socorrem as pessoas, é rir na cara da sociedade, principalmente de nós que estamos vendo uma série de casos que o comportamento é exatamente a mesma coisa. O conselho é chamado, não faz nada, alguém perde a vida. Nós vamos fazer uma revisão para entender o que está acontecendo. Não vamos deixar pedra sobre pedra. Tá. Todas as pedras estão no mesmo lugar. É isso claramente o que está sendo dito. Uma reforma precisa acontecer nesses serviços sociais. Alguma coisa está muito errada nessa engrenagem. Além da ausência total de comunicação, eu não sei se há poucos funcionários para lidar com essas situações, ou eu não sei se eles são treinados o suficiente para identificar o que realmente pode ser considerado um perigo. Sem contar que nesse ponto aqui nós temos um agravante que é pior do que os outros casos. É o fato da idade da Kylie. Ela tinha 16 anos. Ela estava em mais desvantagem do que o Arthur ou a Victoria estavam. Porque, gente, vamos ser francos aqui. Se você ouvir agora que um bebê está passando em uma situação complicada e uma menina de 16 anos também está numa situação complicada em casa, e aí a pessoa diz: olha, tem esses dois casos aqui, mas infelizmente hoje você só vai poder olhar para um desses casos. Você só vai poder ir em uma das casas, você só vai poder verificar um desses menores. Qual deles você vai escolher? O de 16 anos ou o de 3 anos? É óbvio que todo mundo vai escolher o de 3 anos, tá? E eu falo isso com sinceridade. Eu escolheria o de 3 anos, porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é menor, coitado, mais urgente, não tem como se defender. Um de 16 anos, né, tem acesso ao celular, de repente consegue se locomover, consegue pedir socorro, bater na janela, tem muito mais chances do que um de 3 anos. A gente acaba realmente pensando nisso porque nós avaliamos a condição física, o tamanho, a vida de um indivíduo de 16 anos, considerando que um de 3 anos mal sabe falar. Então um de 3 anos tem mais chances de ser ajudado do que um maior. Essa é a verdade. Infelizmente é assim que as coisas são. Não é culpa de ninguém, mas é realmente como as coisas funcionam. A gente tende a se comover mais e socorrer mais quando estamos falando de menores, porque menores são desprovidos de força física e de qualquer tipo de autodefesa realmente significativa. Então o caso aqui, ele reflete um outro lado. Um lado que é completamente sistêmico, que é a dificuldade em reconhecer que o indivíduo de 15, 16, 17 anos pode estar precisando de ajuda, que ele pode sim ser mais velho, que ele pode sim ter uma estrutura corporal grande, mas que ainda assim, de alguma maneira, ele não consegue se defender. Sejamos francos, a verdade é que se uma pessoa não estiver muito munida com capacidades físicas, ou então com uma ferramenta de fogo em casa, pode ser que ela não sobreviva a um ataque, tá? Porque essa é a realidade. Gente, qualquer um vai ficar muito vulnerável se o indivíduo, tá, entrar com um facão
na sua casa agora e começar a correr atrás de você, você pode ter o tamanho que for. Se você não tiver uma habilidade ali, um certo manejo, sabe? Umas habilidades de chutar, de derrubar, de jogar o indivíduo no chão, você vai dançar também. Porque quando outra pessoa está com alguma ferramenta perigosa, quem está completamente desarmado de qualquer tipo de instrumento físico de proteção, não vai ter chance, seja adulto ou seja menor. A questão é que a situação aqui, ela não se enquadra em um ataque específico assim. A situação é de alguém que está sofrendo maus tratos, de um menor que está nas mãos de indivíduos negligentes ou então de adultos perversos. E eu particularmente vejo aqui uma diferença também dos outros casos, incluindo do caso da Teresa, que é americano. Eu não caracterizo esse caso como perversidade dos pais, porque esse caso aqui não há relatos nem indícios de maus tratos. O caso do Arthur, os maus tratos ali são terríveis. Vocês viram o vídeo, ele mal conseguia arrumar a caminha dele, que era no chão da sala. O caso da Victoria nem se fala, era uma tortura violenta. O da Teresa Knorr também. Esse caso não tinha. Então esse caso aqui, a negligência, ela é muito mais complexa, mas ela também é muito diferente, porque o nível de urgência nessa situação também pode não ser tão considerado quando você ouve que alguma coisa errada está acontecendo em um lar e que há maus tratos. Quando, por outro lado, você ouve uma situação, bom, não é exatamente maus tratos, talvez é um lugar onde a casa não está bem cuidada, o menor não está sendo bem cuidado, mas ele especificamente não está sendo maltratado. As questões, os níveis de urgência aqui, eles são muito diferentes e, obviamente, isso fará com que os profissionais que estão à frente dessa linha tomem uma decisão de quando ou se vão realmente levar aquilo a sério ou avaliar até mesmo o contexto da situação. Inclusive, eu acho que é por isso que, obviamente, o fato dela não ter retornado à escola, que fez com que os profissionais que trabalhassem na escola, que ao que aparenta, não chamaram as autoridades. Ou, se chamaram especificamente as autoridades, então, serviços sociais, que ainda nós não sabemos, né, se eles foram chamados ou não de fato, mas se eles foram chamados, eles disseram, tipo, o que ouvimos aqui é que não é bem maus tratos, esse aluno tá aparecendo, a gente não sabe o que tá acontecendo, mas não há um histórico de violência nessa casa. Então, há toda essa questão aqui para analisar, porque isso revela um sistema de fragilidade que vai além até da própria incompetência dos serviços sociais, mas sim do que as pessoas realmente avaliam como perigo, e isso é basicamente porque uma coisa ela vai ser muito mais constatada quando, infelizmente, mais situações assim ocorrem. É isso. Quando as leis nasceram de tragédias, uma tragédia que nunca tinha acontecido, então ninguém se preparava para aquilo. Quando uma tragédia acontece, você vê, agora uma lei foi aprovada para lidar com isso, para evitar aquilo. Infelizmente é assim que as coisas acontecem e funcionam. Ninguém acorda pensando, vamos criar uma lei, bom, depende, né? Mas vamos criar uma lei para inibir qualquer tipo de situação que vai acontecer assim lá na frente e tal, porque de repente o maluco pode fazer isso. A maior parte das pessoas, realmente, quando envolve a segurança em si, ninguém pensa nisso, porque também ninguém imagina as possibilidades horrendas que podem surgir de um indivíduo perverso. Mas eu acho que exatamente o que caracteriza essa história é a negligência. Se você olhar, ou melhor, vamos partir do ponto de vista da negligência emocional, que ela envolve a falta de atenção às necessidades emocionais e desenvolvimento de um menor. E isso pode assumir várias formas, incluindo permitir uma independência inapropriada para as necessidades de desenvolvimento de um menor. Então ela pode ser definida como um padrão de relacionamento no qual as necessidades afetivas de um indivíduo são consistentemente desconsideradas, ignoradas, invalidadas ou não apreciadas por um outro significativo. Então, pessoas em famílias negligentes são emocionalmente desconectadas umas das outras, comportando-se como se vivessem em planetas diferentes. Os pais podem ter problemas para entender as necessidades de amor, afeto, proximidade e apoio de seus filhos, ou então podem se sentir muito sobrecarregados ou impotentes para atender a essas necessidades de forma consistente. Então, os pais negligentes geralmente vêm de famílias nas quais, quando menores, foram ignorados ou negligenciados também pelos próprios pais. Aí é um ciclo repetitivo que se repete como nessa história aqui. Eles também podem não ter relacionamentos adultos emocionalmente satisfatórios.
Então, são forçados a confiar em si mesmos para obter apoio, com medo de suas próprias necessidades de dependência e são relutantes em admitir essa dor. São pais altamente ambivalentes sobre as necessidades de seus filhos, principalmente quando eles estão sofrendo, chorando ou procurando apoio emocional. Infelizmente, esses pais podem sentir ciúmes ou ressentimento de seus filhos e podem percebê-los como excessivamente exigentes e impossíveis de satisfazer. Eles podem estar tão preocupados com suas próprias necessidades que nunca consideram o ponto de vista dos filhos. Alternativamente, eles podem sentir tanta raiva e ressentimento por ter filhos que simplesmente os ignoram. Então, para muitos menores, a negligência afetiva vai ter consequências devastadoras, incluindo a falha no crescimento, o atraso no desenvolvimento, a hiperatividade, a agressividade, a depressão, a baixa autoestima, até mesmo provocar fugas de casa, o abuso de substâncias e uma série de outros distúrbios emocionais. Esses menores se sentem não amados e indesejados. E muitas vezes eles vão se esforçar para agradar os outros ou vão se comportar mal para receber a atenção que desejam. Então eles podem se afastar das pessoas e podem parecer indiferentes e indiferentes. Muitas vítimas têm medo da proximidade emocional e evitam a intimidade nos relacionamentos. E eles acabam correndo o risco de ter problemas emocionais durante o resto de suas vidas. O grau de negligência e vulnerabilidade individual, aparentemente, acaba afetando toda a magnitude das consequências. O pior é que os casos graves de negligência geralmente são fáceis de detectar, principalmente quando o desenvolvimento do menor está muito atrasado ou mostra evidências de falhas no crescimento. Detectar não significa especificamente que alguém vai fazer alguma coisa, mas significa que alguém está percebendo. A negligência infantil resulta nos atos de omissão ou de comissão. E fatalidades por negligência acabam representando de 30% a 40% dos falecimentos causados por maus tratos infantis. Isso em estatísticas mais antigas. Só em 2021, cerca de 4,8 menores faleceram por dia de negligência, outras coisas, só nos Estados Unidos. E este é um aumento constante desde 1998, quando cerca de 3,13 menores nos Estados Unidos faleciam todos os dias devido à negligência. Agora, em particular, menores com deficiência são pelo menos 3 vezes mais propensos a serem negligenciados do que seus pares sem deficiência. Aí nós entramos aqui na questão da obesidade, que também gera um debate gigantesco, que eu não vou me aprofundar aqui. Eu planejo, não sei quando vou fazer, mas há um caso de uma moça obesa que eu quero fazer, é uma ativista nos Estados Unidos, eu quero cobrir a história dela, porque ela é uma moça completamente sem noção. E quando hoje em dia a obesidade ela está sendo romantizada na imprensa, como se fosse um estilo de vida, sendo que não é, porque a questão aqui é que nós não estamos falando de pessoas magras, nós estamos falando de peso saudável. Essa é a questão. Normalmente, quando você pega casos de obesidade infantil, desculpa, mas eu vou falar. A maior parte dos culpados está nos pais. Desculpa, mas é isso aí. Antes de eu pegar esse caso, eu estava lembrando de uma história e eu estava pensando justamente nisso. Que os casos de obesidade infantil estão sempre relacionados a falhas dos pais. Eu lembro de um caso em particular que eu trabalhei, que a obesidade do menor, do menino, era culpa da mãe, mas era culpa dela. Eu me lembro claramente de que ele tinha ido para a casa do pai, eles eram separados. O fim de semana, todo mundo sabe, quando vai para a casa do pai ou para a casa dos avós, o que acontece? Comida desenfreada, fast food, cinema, aquela coisa normal. Nisso, o peso dele era extremo, ele era obeso. E ele tinha 13 ou 12 anos. E aí, ela fez chocolate caseiro. E eu lembro claramente dela, pode comer tudo, porque eu tô guardando pra ele comer quando voltar. Na hora que eu vi isso, falei, meu, essa mulher é sem noção. Como assim, quando seu filho voltar? Você não precisa guardar pra quando ele voltar. Ele já tá comendo tudo e muito mais na casa do pai. Aí depois diz, mas já tentei com uma nutricionista aplicar uma dieta. E eu penso, agora eu entendo porque que a dieta não funcionou. Porque ela se doía se não guardasse doces pro menino. E o pior é que ela era obesa também. Então, eu, inclusive, às vezes pensava, será que ela não quer manter ele com peso desta maneira para não se sentir sozinha nessa?
Porque ela, no final dos contos, não era uma mãe tão boa assim, não. Quando eu fui analisar mesmo, quando você vai juntando uns pontos aqui, você vê certas atitudes, você fala, mãe de fachada. O poder, o controle, está nas mãos dos pais. Existem dezenas de relatos de menores que, por algum motivo, às vezes acontecia um luto, porque isso acontece, começaram a engordar e, de repente, os pais falaram, não, isso aqui não tá certo, entraram com uma nutricionista, fez uma mudança radical na alimentação e aí colocou o garoto nos trilhos ou a menina nos trilhos, porque isso é o que tem que acontecer. Só quem já passou por obesidade sabe as consequências disso, principalmente do bullying. A questão é que as oportunidades sociais para o indivíduo que está sofrendo com obesidade tende a ser muito menor do que alguém que está com peso saudável. As possibilidades também são muito mais contidas. Nós estamos falando de pessoas que terão suas vidas limitadas e afetadas por conta do próprio peso. Isso não é saudável, isso não é legal, isso não é bom para o psicológico. É claramente fundamental, e todo mundo que trabalha com isso, principalmente atendendo menores que estão passando por isso, que estão procurando terapia porque estão lidando com humilhação na escola, a primeira coisa lá que eu já olho e falo, eu preciso conversar com esses pais, porque eu tenho que entender aqui de onde a tamanha negligência saiu, porque a culpa é deles, a culpa é claramente dos pais nessas situações. Não sabem fechar a geladeira, não sabem colocar limites. Ai, mas ele quer comer, eu deixo com fome. Não, gente, dieta não é passar fome, não é isso. É ter uma alimentação saudável e é cortar muitas coisas que, principalmente, a gente já tem um erro que eu já conheci, eu lembro de um caso uma vez, que tinha uma bebê, era uma bebê. Olha, gente do céu, eu lembro, eu ficava perplexo. Os pais dela gastavam uma grana, eles achavam lindo quando eles contavam isso, eles gastavam uma grana, os três eram viciados em refrigerante, os três, eles gastavam uma grana porque todo dia o marido saía e comprava uma garrafa de Coca-Cola, então ela e o marido tomavam sozinhos, e a bebê só gostava de tomar Fanta, então ela comprava uma garrafinha ou uma latinha de Fanta laranja, que era só o único sabor que ela gostava, e colocava na mamadeira. E a bebê tomava como se aquilo fosse leite. E ela me contando, aquela não gosta, sabe? Ela só toma isso, então eu dou. Olha que lindo, a laranjinha. Gente, eu olhava assim, é que a pessoa era muito gentil, sabe? Foi muito gentil comigo, então eu não tenho nada que reclamar dela. Mas eu olhava assim e pensava, você é louca, sabe? Mas ela era uma pessoa muito maravilhosa, não tem nada do que falar, realmente. Mas eu pensei, que noção é essa desses pais? Não tem noção todo dia. E o pior, quando eu conheci, a bebê já estava nesse hábito 2 anos. Eu pensei, até quando esses rins vão funcionar? Porque isso é um vício que não vai parar. A pessoa acha o quê? Quando a bebê fizer 5 anos, vai dizer, mãe, chega, enjoei desse sabor Fanta laranja, não quero mais. Não existe isso. Eu gosto muito de suco de uva, aquele mesmo que vem em garrafa, que é, né, a gente tende a acreditar que é uva pura ali. Eu gosto muito de suco de uva. Sempre gostei, é minha uva favorita, e até hoje, se eu pudesse, tomaria o suco de uva todo santo dia, e eu sempre tomei muito, e eu nunca enjoei, e desde pequeno isso. Então assim, não existe isso, essa expectativa ainda mais em um negócio cheio de açúcar, com inúmeras químicas, que o menor simplesmente vai falar, não quero mais tomar isso aqui, sabe? Agora é só suquinho de laranja, água, tô fitness. Não vai acontecer. Uma conversa muito séria tinha que ser realizada com os pais para determinar que existem certos alimentos que não podem chegar à boca dos seus filhos antes dos 5 anos de idade. Eu falo sério aqui. Você pode dar refrigerante para um bebê, não se pode alimentar um indivíduo que está sofrendo com obesidade com refrigerantes. Eu estou falando pelo menos aqui de menores, de adultos aí cada um faz o que quiser, tudo bem, mas nós estamos falando de menores aqui. Algo tem que ser feito, porque senão é eles que vão sofrer lá na frente. E eu falo por experiência própria, por pessoas que eu já atendi, que mencionam esses problemas, que olham pro espelho e não se agradam da aparência, e a dificuldade em emagrecer é muito grande, porque a gente sabe que ninguém emagrece da noite pro dia, então isso é triste. E tudo seria mais fácil se os pais tivessem feito alguma coisa na infância. É hora de fazer alguma coisa. Você tem um filho que está sofrendo com isso, é hora de você agir agora. Não deixe que ele se torne um adulto, porque no final das contas, esses menores vão se tornar adultos e vão se ressentir com os pais. Sabe? Porque eles vão olhar e falar, sabe, meu pai podia ter me dito não, mas deixou que eu fizesse o que eu queria. Agora, uma outra questão focada nesse caso em particular, se esse homem não queria ser pai, então por que constituiu uma família de 6 filhos? Ou ele achou que queria ser pai quando finalmente se tornou,
descobriu que isso não era pra ele. Outra coisa, eu me perguntei, é que tipo de relacionamento ele tinha com a esposa, porque gente, na mesma casa, não visitar a filha. Como era o relacionamento dessa família como todo? Como essas pessoas se viam no dia a dia? Ou tava todo mundo debaixo do mesmo teto só pra economizar o aluguel? Isso aqui pode ser chamado de tudo, mas menos de família. Provavelmente o casamento desses dois estava destruído. E esses filhos não tinham nenhuma ligação entre si, porque não é provável que algum irmão não tivesse olhado para aquilo e falado, olha, isso aí não é saudável. Agora eu penso que essa situação reflete exatamente o que é cada um por si dentro de um lar. Porque eu realmente acho que, pelo que saiu no julgamento, ela não sofria maus tratos. Então, ela simplesmente vivia daquele jeito. E, obviamente, esse jeito não apareceu de um dia para o outro. As coisas foram ficando sujas, e piores, e piores, e piores, e foi ficando daquele tamanho. Ou seja, foi progressivo. A Katie foi se acostumando e a mãe também foi aceitando. Chegando ao ponto da mãe olhar para a filha e pensar, sabe, é normal minha filha viver nessas condições. E a própria Katie ter essa mesma impressão. Eu acredito francamente que o pai e a mãe não viam um risco real. E penso que nem mesmo a própria Katie. E eu acredito nisso porque eu já vi muitos casos de perto de acumuladores compulsivos. Ou obsessivos compulsivos, pessoas que têm caixas até o topo, gente que convive com papel, lixo e tudo ao seu redor, bichos passando, voando, animais falecendo dentro de casa e ainda assim acha que aquela vida é maravilhosa. E muitas vezes quem vive dentro dessa mesma casa acaba aceitando aquilo como normal. Talvez a mãe, talvez a Sarah chegou naquele e disse, vamos tomar banho, ela disse, hoje não. Aí no segundo dia, vamos tomar banho, hoje não. Depois hoje não, hoje não, hoje não, até um dia que ela falou, sabe, não vou mais perguntar. Pra mim esse caso, no final, só leva a uma grande definição. Uma definição que quando você ouve, você não avalia perigo. Você não avalia consequências. Você pensa, é mais ou menos isso. É literalmente olhar para um caso onde o indivíduo não é maltratado, mas também não é bem tratado. E aí, todo mundo pensa, não é tão ruim assim. Mas esse caso mostra que pode ser tão pior quanto. A parte mais difícil para o menor com obesidade é que ele cai nessa faixa de obesidade e muitas pessoas culpam o menor. E o fazem se sentir como se ele tivesse que se defender constantemente. Todo mundo olha pra ele e fala, por que você não para de comer? Por que você não fecha a boca? Sendo que ninguém nunca pergunta aos pais. Sabe, desculpa, mas deixa eu falar, por que o seu filho é tão grande? Onde é que vocês estão errando aqui? O grande entendimento dessa situação toda é que deixar o seu filho comer demais pode não ser tão diferente de deixá-lo falecer de fome. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like. Passa esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta uma história bombástica de um rapaz chamado Jack Ruby que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto o serial killer está escondido em sua própria casa. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado se você quiser, tem pôster exclusivo e também uma série de marcadores incríveis que, um ao lado do outro, formam um mapa da cidade de Manhattan. E, olha, o plot twist já começa aqui na capa, vê se você encontra. Você tá vendo? Não é engano, tem mesmo aqui, é só na capa. Se você olhar, você encontra. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N. Psicanalista. Eu tenho um canal de corte, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa bombástica que você só vai ouvir por lá, ok? A gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!